Agora, momento da palavra. Aleluia. O nosso assunto hoje, um assunto extremamente importante, e podemos dizer que ele está ligado diretamente à salvação do homem. E porque foram mandamentos do Senhor, não foram conselhos. A Bíblia existem conselhos e a Bíblia existe mandamentos. Conselho você pode até não obedecer, apesar que os conselhos bíblicos é o melhor para a nossa vida, mas você pode, em alguns deles, até não se sujeitar. Mas quando a Bíblia fala de mandamento, está dizendo de algo que nós devemos ouvir, aprender e colocar em prática na nossa vida. E o assunto é sobre o amor. Na verdade, não precisaria de mandamento para falar do amor, mas Jesus quis deixar para nós a mensagem do amor como um mandamento, porque ele conhece o coração do homem, o quão duro ele é. O texto para nossa meditação hoje estará em 2 evangelhos. Primeiro, Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, eu vou ler do versículos 35 ao 40, que diz assim: E um deles, doutor da lei, interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o segundo texto que vamos ler também no Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 34 e 35, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que coisa maravilhosa, pastor Wander, amado ouvinte, quando Jesus ele vai nos ensinar sobre o amor. Mas o que precisamos de entender primeiro aqui, que Jesus ele nos foi o exemplo. Pastor Wander, o exemplo de Jesus foi o amor. É isso mesmo, pastor Zé, ouvintes, é muito importante a nossa reflexão aqui no dia de hoje com relação ao amor, que é o mandamento que Jesus deixou, até mesmo porque nós estamos na Semana Santa, né? E nós precisamos refletir um pouco naquilo que foi o que Jesus expressou pela humanidade. E, na verdade, Jesus ele veio para revelar o grande amor de Deus. Glória a Deus. Para com o homem. E esse amor fez com que Jesus se entregasse por nós. Então, a morte, a ressurreição de Jesus nos remete a esse grande sacrifício, que não foi um sacrifício de alguém que foi martirizado, mas foi um sacrifício de alguém que de fato se entregou. Glória a Deus. Por amor ao pecador, para tomar o lugar do pecador ali e ser, na verdade, um sacrifício de resgate, de redenção, e tudo isso por amar as nossas vidas. E ele foi o exemplo em todos os sentidos, o maior exemplo de expressão de amor. E como ele disse, se nós quisermos ser seus discípulos, nós precisamos fazer como ele, porque o discípulo ele imita o seu mestre, né? Então nós precisamos aprender a imitar o Senhor Jesus naquilo que é o exemplo que ele deixou, que o Evangelho está repleto de atitudes que demonstram amor que Jesus fez e deixou ali registrado, para que nós pudéssemos seguir os exemplos do Senhor Jesus. Paulo, ele diz, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Exato. Então, se nós quisermos viver o verdadeiro evangelho, nós precisamos de aprender esse exemplo de amor.
Jesus fez tudo por amor, né? A Bíblia diz que Jesus desenfeitou a glória do Pai. Ele deixou de ser Deus por um momento, no sentido de humanidade, deixou a glória de Deus, se torna homem por amor. Ele nasce como um homem sofrendo, né, a mais humilde vida que poderia ter por amor. Ele tem ali o seu ministério, inicia e curando, pregando, vivendo em oração. A Bíblia nos fala que ele passava noites em oração por amor. E ele vai ao Calvário, muito bem colocado, pastor Wander, lembrar isso, que Jesus não foi morto por vontade externa. Ele tinha poder para se livrar de qualquer julgamento, mas ele foi por amor. Ele morreu por amor. Então, o exemplo da vida de Jesus foi no amor. E a morte de Jesus foi por amor, para resgate da nossa alma. E pensando, Osiel, na situação que é o Brasil, porque a festa da Páscoa é uma festa cristã, a comemoração da Páscoa é uma festa cristã. E o Brasil é um país que tem a sua maioria cristã, né? Nós temos aqui a última informação de pesquisa aqui, a Datafolha diz o seguinte: nós somos 50% dos brasileiros católicos, 31% evangélico e 10% não tem religião. Então, ou seja, nós somos mais de 80% de cristãos nesse Brasil. Mas quando nós olhamos alguns dados estatísticos do que acontece na nossa nação, isso nos faz refletir um pouco, pastor Osiel e os ouvintes. Veja bem, o IBGE disse que em 5 anos houve um crescimento de 75% de divórcios no Brasil. 75% de crescimento em 5 anos. Isso aqui já é dado já de 2018, ainda tem... Bem recente, né? Então você tem aqui, a fome no Brasil chegou a 10,3 milhões de pessoas. 10,3 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Meu Deus. Você tem, segundo o IBGE, 43,7% de crescimento de fome. A fome aumentou 43,7% em 5 anos. Então está crescendo. Isso antes da pandemia, que dirá depois da pandemia. Então nós temos esse relato, sem falar aqui da violência, o assassinato que cada vez mais está aumentando, a violência doméstica, o abuso infantil e tanta coisa ruim que a gente vê acontecer num país chamado país cristão. Eu costumo dizer, pastor Wander, ouvinte, às vezes pregando, e uso essa estatística: será que tudo de ruim que está acontecendo no Brasil são pelos 10% que não são cristãos? É uma ironia. Mas não é. A verdade, nós estamos vivendo... Jesus disse que o amor se esfriaria. E nós estamos vivendo esse tempo. Não sei como no passado sempre houve tantas tragédias no mundo, mas estamos vivendo um momento onde o amor está esfriando. Porque é muito fácil eu dizer eu amo a Deus e eu rejeitar de amar o meu próximo. É muito fácil dizer, não, eu amo a Deus e rejeitar de amar o próximo. O problema é que a palavra de Deus, João, diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele não diz assim, ama a Deus que não vê e não consegue amar o irmão que ele vê, que ele está do seu lado, que é visível, ele na verdade é um mentiroso. E Jesus, então, ele associa aqui esses 2 versículos, esses 2 mandamentos, ele diz, olha, o segundo, semelhante ao primeiro. Então, o amar a Deus, ele fala, é semelhante ao primeiro, amar o próximo. Amar o próximo. Então, tudo que nós vemos hoje, irmãos, o Evangelho, ele precisa de ter como fundamento o amor. Paulo, quando estava doutrinando a igreja ali de Coríntios, muito bonito ali a passagem, ele falando da doutrina do corpo, falando de dons espirituais.
E ele fala dos dons como algo muito bom, e realmente é. Mas no final ele fala, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda mais excelente. Ainda mais excelente. É muito bom a manifestação de Deus na igreja. Deus falou, Deus operou, houve curas. Nós cremos nisso, Deus é poderoso, Ele faz. Paulo falando disso, aí ele ainda mais excelente. Isso é bom? E aí ele entra no Coríntios capítulo 13, que é uma das passagens mais lindas da Bíblia, quando ele vai falar, pode existir tudo isso, aquilo que ele tinha falado. Se não tiver amor, nada adianta. Então que evangelho é esse? E o nosso assunto nesta manhã, nesse sábado, véspera, né, de domingo de Páscoa, onde comemora-se a ressurreição de Jesus, o brado de vitória do cristianismo, né? Porque a morte foi o resgate da alma e a ressurreição é o brado de vitória sobre a morte. Nós precisamos de refletir nisso. Nós precisamos de entender que evangelho é esse que nós estamos vivendo. O que nós percebemos, pastor Ziel, os ouvintes, e nós temos que refletir nesse mandamento, como o pastor Ziel bem colocou, não é uma opção para o cristão, isso é um mandamento. Amar a Deus e amar o próximo é um mandamento. E nós precisamos refletir isso, por quê? O que nós vemos, mediante o que eu acabei de dizer aqui, da nossa realidade, da sociedade, e sabendo-se que nós somos mais de 80% cristãos, nós chegamos a uma conclusão de que, na verdade, a maioria são cristãos nominais. Isso mesmo. Mas não são verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele expressa isso pela sua ação, exatamente a sua atitude de amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, o que nós vemos, na verdade, são pessoas que se dizem cristãs e que são egoístas, são avarentas, são soberbas, são cheias de características que o Evangelho vem justamente para mudar isso na vida do homem. Porque isso aí já era natural, isso já é natural. Do religioso, né? É natural do homem caído. Isso aí faz parte da velha natureza. Agora, o Evangelho ele propõe mudança, transformação. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está de errado. Está de errado, talvez, na forma com que está sendo pregado o Evangelho. Nós colocamos um louvor que antecedeu aqui, falando do verdadeiro Evangelho, né? E como que tem mudado isso, né? O pastor Paulo César, naquele louvor, é muito feliz, como que o verdadeiro Evangelho mudou nesses dias. Aquele que era servo, agora é Senhor. Então, nós vemos que há uma dificuldade, e eu creio que as lideranças hoje, elas precisam fazer uma análise daquilo que está sendo ensinado como evangelho nas igrejas e o porquê que esse evangelho não está transformando. Por que o evangelho não está transformando? Porque o evangelho transforma. Se ele não está transformando, porque tem uma falha naquele que está, de repente, ensinando o evangelho, que deveria ensinar na sua essência, que é o amor, né? Pastor Wando, ouvinte, eu vejo isso, nós temos dois problemas acontecendo. O primeiro é o ensino. Não se prega mais isso, você percebeu? Não se fala mais do amor de Jesus, é como se isso fosse algo do passado. Exato. A grande mensagem hoje é falar de dons, de revelação, né, de curas, de prosperidade e tal. Que faz parte do evangelho também. Sim, mas Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus com a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? O amor é buscar o reino de Deus, porque se busca o reino de Deus através do amor. Quando que nós vamos falar de Jesus para alguém que está necessitado? Se você amar. Quando que nós vamos ter coragem de abraçar um mendigo que está ali sofrendo, decepcionado, desiludido, se não tiver amor? Então, o amor é a essência. Então, o primeiro erro que não se prega. Segundo, não se vive pelas lideranças. É muito comum nós vermos um pastor, às vezes, lança uma campanha, eu digo pastor, mas um líder, né? Seja um padre católico, um líder, seja qual for a igreja, ele lança uma campanha para construir um templo, todo mundo ajuda, porque as pessoas gostam dessa vaidade de um templo bonito. Mas quando vai ajudar o próximo, é uma miséria. As pessoas dão dinheiro para as igrejas com uma facilidade muito grande. E outro problema, pastor Wander,
Você não vê raramente uma igreja como instituição que tem um trabalho social para ajudar as pessoas necessitadas. Às vezes até os membros daquela denominação passando necessidade, a igreja está lá gastando milhões em programas televisivos, em construções de templos, em propagandas, em revistas, e mostra aquilo todo orgulhoso, porque nós estamos na televisão, e às vezes o membro da igreja passando necessidades. Então tudo isso nós vemos que a mensagem do amor não está sendo pregada, e a mensagem do amor não está sendo vivida primeiramente pelas lideranças. Você fez uma observação muito boa com relação a isso, que a gente percebe. Os grandes templos luxuosos, há uma preocupação muito grande realmente com aquilo que é o aspecto físico, material do templo, enquanto, na verdade, o templo espiritual, que são os membros... Isso mesmo. Que são o que é, na verdade, o mais importante, porque o mais importante não é o local de que você reúne. O mais importante é os irmãos que fazem a composição da igreja, né? Eu sempre digo o seguinte: quando o último membro da igreja sai e fecha a porta do templo, o Espírito Santo não fica lá pro outro dia esperando o membro, não. Essa idolatria que tem aos templos, isso é um pecado. As pessoas valorizam o templo, um cuidado com aquilo, né, muito grande. Eu me lembro uma situação que aconteceu uma vez, houve uma enchente na cidade, e ali nós fomos ali para dar uma assistência aos irmãos. Chegamos, tinha um grupo limpando o templo, lavando, fazendo tudo, porque tinha passado a enchente no templo. E ali estava né, os líderes da igreja fazendo o trabalho, até bonito, limpando, cuidando do templo. E nós paramos e perguntamos sobre os irmãos, se alguns dos irmãos da igreja tinham sofrido com a enchente. Eles nem sabiam, nem ligado, perguntado: olha, passou enchente na sua casa? A preocupação era o templo, é uma idolatria, né? Então é uma preocupação muito grande quando se coloca aquilo que é material acima do que é verdadeiro, que é o espiritual. Fechou-se o templo, o Espírito Santo, meu irmão, não fica lá porque o lugar é sagrado, não. Sagrado é você, a sua vida, você, eu, nós somos templos do Senhor. Eu gostaria de até citar aqui um versículo, está dentro disso que nós estamos falando, da necessidade de nós amarmos os nossos irmãos, que diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 10, assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Glória a Deus. Preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, é você preferir que o outro seja honrado e não você. Olha que coisa. Esse é o evangelho. Agora, o evangelho que você acha que você tem que ser, que tem que estar lá em cima, você tem que estar no pedestal, você tem que ser obedecido, você tem que ser honrado. Superior, né? Você tem que ser honrado, o outro não. Isso não é evangelho. O evangelho que nós vemos aqui na Bíblia é o evangelho que o homem se humilha e que olha o outro, considera-se o outro superior a si no relacionamento. Isso é querer diminuir para que o outro seja abençoado, né? Às vezes nós percebemos no meio cristão, muitas vezes, um sentimento de inveja, de competição, de coisas que não faz nenhum sentido na vida cristã, né? E quando, na verdade, aquele que de fato vive o evangelho, ele se alegra quando o seu irmão é abençoado. Glória a Deus. Ele se alegra quando o seu irmão está crescendo, seja em qualquer situação. O irmão cresceu, glória a Jesus. Que alegria poder ver um irmão ser abençoado, né? Quando eu disse sobre o exemplo, e dentro do assunto aí que você está comentando, quantas das vezes nós vemos o líder, olha, não toque no ungido do Senhor, e se coloca numa posição elevada, e os demais são subalternos, como se houvesse isso dentro do evangelho. O exemplo que Jesus deu foi qual? Ele foi lavar o pé dos discípulos. Foi uma cerimônia simbólica ali naquele momento. Ele não estava ensinando para nós lavarmos o pé de ninguém no sentido material. Era uma simbologia de humildade. Que nós não devemos nos considerar maior do que ninguém. Ser humilde e cumprir isso que Paulo falou é viver o evangelho
dar honra ao próximo e não tomar a honra a si, e muitas das vezes o título de pastor, de bispo, seja qual for, usar isso, não, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. É um absurdo o que o Evangelho está vivendo. É verdade. Outro versículo que eu gostaria de citar aqui, pastor Zé, é Romanos 13:8, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Glória a Deus. Ninguém devais coisa alguma, né? A não ser o amor. Glória a Jesus. Então nós devemos amar. E um outro versículo que eu achei interessante aqui: aquele que ama seu irmão está na luz. Olha, pastor Ziel, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Glória a Jesus. A luz, o que é a luz? A luz é a revelação. Está na luz, está na revelação. Glória a Deus. Quem é que está na revelação, pastor? Glória a Jesus. Aquele que ama o seu irmão. Pastor Wander. Está na revelação é aquele que ama o seu irmão. Se alguém diz assim, eu estou na revelação, mas as minhas ações para com o meu irmão não demonstram amor, você está nas trevas. Está nas trevas. Jesus disse assim, olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Interessante, você está ali citando versículos dos apóstolos, né? Eu citei aqui dos evangelhos, palavras de Jesus, então mostrando como que os apóstolos corroboram essa mensagem do amor, porque a essência do amor é essa. Está na luz, está na revelação. É muito fácil falar, eu estou na revelação. Às vezes o sujeito está lá falando abobrinha para o povo, dizendo, isso é revelação de Deus. A grande revelação, meu amado irmão, ouvinte, é quando você ama o seu próximo. É quando você consegue buscar isso. Eu vou dizer, não vamos ser hipócritas, às vezes não é fácil, mas é por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e buscar viver a salvação. É um processo espiritual que nós devemos crescer todo dia. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento nós crescemos ao ler a palavra, ao estudar a palavra, ao ouvir a palavra. E na graça nós crescemos nessa busca. Muitas das vezes nós queremos buscar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser usado em dons, eu quero pregar a palavra, enquanto nós deveríamos estar orando e chorando aos pés de Jesus. Senhor, me ensina a amar, eu quero amar o próximo, né? E quando a Bíblia fala amar o próximo, pastor Wander, quem é esse próximo? Então, aí nós temos que nos voltar lá naquela parábola do bom samaritano, né? Lá naquela parábola, onde essa pergunta foi feita para Jesus, quem é o próximo? E aí você vai ver lá que o próximo é aquele que está necessitado, está do seu lado, não importa se congrega ou não com você, ele está do seu lado, ele é seu próximo, está ali, né, que precisa da sua atenção, é o seu próximo. E o Senhor Jesus na parábola ele deixa claro isso. Muitas vezes os religiosos que deveriam ser o próximo daquele que estava caído, passou de lado. Então o religioso não foi o próximo dele, mas o próximo dele foi aquele que aproximou, pegou, resgatou, colheu, né, curou as feridas. E nós precisamos entender que nós estamos cercados de pessoas à nossa volta, precisando do amor de Jesus, precisando de que nós possamos ter atitudes de amor, né? E muitas vezes nós recebemos amor de quem às vezes nós achávamos que nem era nosso próximo, hein? É isso mesmo. Esse entendimento é muito importante, ouvinte. Quem é o nosso próximo? Nós estamos vivendo um momento, irmãos, tão denominacional. Nós estamos vendo, né, líderes que consideram como próximo somente aquele que está dentro do seu nicho religioso. Exatamente. Mas pior ainda, Wander, pior ainda, pensa bem, às vezes só considera próximo aquele que está concordando com você. Sim. Ele tem que estar no seu nicho religioso, ali no seu ninho de congregação, né, na sua denominação, e tem que ser de acordo com você. Aí você o ama. Se ele discorda de algo, já não é mais o meu próximo para eu amar. Se é de outra denominação, não tem o compromisso. E se saiu da sua denominação e foi servir a Deus em outro lugar, é caído, é endemoniado, não chega nem perto. Nós estamos vendo líderes orientando a membros a nem chegar perto de quem
também, às vezes, deixou de congregar. E isso é muito triste. O amor está esfriando. A tristeza é que ele está esfriando onde não podia esfriar, que são aqueles que estão com o evangelho nas mãos para ensinar. Deus levantou homens, levantou mulheres para serem usadas, para trazerem as pessoas a Cristo. Quando essas pessoas não sabem o que é o evangelho, que cristianismo que vem posterior a esse? Pastor Zé, eu anotei aqui algumas perguntas para a gente meditar aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Não me aperta, não. Como você gostaria de ser tratado se resolvesse trocar de congregação? Como é que você gostaria de ser tratado? É uma pergunta muito boa. Irmãos, nós temos que entender, para responder essa pergunta, pastor Wander, amado ouvinte, nós temos que entender que a salvação está em Cristo e não em uma denominação. Se eu amo o irmão em Cristo, eu vou amá-lo onde ele estiver servindo. Exatamente. A Deus. Como eu gostaria de ser tratado, é como eu quero e eu oro a Deus para tratar os que não estão congregando comigo. Exatamente. Eu quero ser tratado. A Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E por isso eu estou fazendo essa pergunta. Porque se nós quisermos entender o que Jesus está querendo dizer, nós precisamos nos colocar no lugar do outro. E isto? Então, essa pergunta é importante. Como é que eu gostaria de ser tratado se isso acontecesse comigo? Eu gostaria de ser tratado com respeito, gostaria de ser tratado com amor, eu gostaria de ser tratado como irmão, porque eu não afastei, e mesmo se eu tivesse afastado, eu gostaria de ser tratado com amor da mesma forma. Na verdade, pastor Wander, se alguém do nosso meio se afastar do evangelho, aí que ele precisaria ser amado para ser resgatado. Para ser resgatado. Novamente. Semana eu conversava com um pastor, e ele dizia o seguinte, olha, estou vivendo um momento muito difícil, que eu troquei de denominação, passei a servir a Deus em outro lugar, e as pessoas que estão lá, eu deixei família, eu deixei parentes, cunhado, deixei meu filho para trás, e ele falou assim, você acredita que até o meu filho está me tratando diferente? Porque estão dizendo lá que nós somos caídos, que nós deixamos o evangelho, e eu sei o que eu estou vivendo. Então, há denominações religiosas, infelizmente não são poucas, que elas jogam seus membros contra aqueles irmãos que deixaram de congregar ali, e a pessoa esquece que tem familiares. Às vezes a pessoa saiu, mas ele deixou lá a esposa, às vezes deixou um filho, às vezes deixou o sogro, a sogra, não importa. Que coisa vergonhosa, que evangelho. E o sujeito não bate no peito, nós temos a revelação de Deus. Revelação é aquele que está amando ao seu próximo. Próxima pergunta. Como você gostaria de ser tratado se ficasse desempregado? Aqui, irmãos, nós precisamos ver como que o amor de Deus precisa existir na vida da igreja. Nós estamos vivendo um momento de pandemia no país. Quantas pessoas estão passando por essa situação? E às vezes é um momento, irmãos, que a igreja ela precisa ser solidária. Porque se você sabe que alguém trabalha... E eu não estou dizendo, você tem que ter uma visão de Jesus, irmão. Amar não é ter visão denominacionalista, é a visão de Jesus. Você conhece alguém, você sabe da vida, um homem trabalhador, de repente ele está lá 2, 3 meses sem trabalhar, e às vezes você nunca se comoveu para perguntar, será que está precisando de alguma coisa? Eu quero deixar aqui um testemunho que aconteceu na minha igreja. E um irmão me procurou, pastor, nós temos um vizinho, sofreu um acidente, e o vizinho está lá sem trabalhar, já tem um bom tempo. Ele preocupou com o vizinho que tinha sofrido acidente, que estava sem trabalhar, falou assim, vamos fazer alguma coisa. Glória uma cesta básica, vão levar para lá. Eu falei assim, irmão, é isso que nós temos que fazer. Isso é o evangelho. E nós fizemos. Glória a Deus. Entendeu? E isso não foi uma única vez, isso já aconteceu outras vezes com outras pessoas. Então vou fazer uma pergunta. Esse vizinho, ele era membro da sua igreja? Não, isso. Eu nem sei quem é, para você ter ideia. Glória a Deus. Nem sei quem é. Mas nós fizemos aquilo que Jesus nos instrui. Glória a Jesus. Né? Então, assim... Isso é um testemunho de um irmão que está lá conosco, congregando conosco, que teve a sensibilidade para ver, entender a necessidade. Se comoveu com isso. Daquele vizinho, né? Aquele foi o próximo. Isso mesmo. Né? Aquele foi o próximo. E a outra questão aqui,
Outra pergunta? Outra pergunta: como você gostaria de ser tratado se ficasse enfermo? Eu vou tomar aqui um versículo de Jesus, né? Acho que vai responder tudo isso aí. Estive enfermo e não me visitaste. Coisa triste, irmãos. Nós estamos num momento de pandemia e a gente vê o descaso. Nós estamos vendo isso começando de cima para baixo com os nossos governantes. Um descaso com o ser humano tão grande. Não entrando em mérito político, né? Mas nós vemos uma politicagem envolvendo uma doença e as pessoas morrendo sem nenhum amparo, às vezes, emocional, de cuidado. E isso dentro das igrejas. Porque alguém que está enfermo, ele está precisando do apoio, ele precisa de consolo, ele precisa da cura, ele precisa da oração, ele precisa talvez de um remédio, ele precisa às vezes de uma cesta básica, porque se ele está enfermo e não está podendo trabalhar, muitas das vezes ele é um autônomo que vive do seu trabalho. Meus irmãos, como que você gostaria de ser tratado? Pensa, é como você deve tratar. E a igreja precisa ter esse olhar de amor, de misericórdia. Eu acho tão lindo o ministério de Jesus, pastor Wander, amado ouvinte, e sim, a seriedade. Jesus, quando conversava com o religioso, ele era assim, muito positivo. Olha, raça de víboras, hipócritas, sepulcro caiado. Aí vinha lá o necessitado, o leproso, ele abraçava. Vinha a prostituta, ele tinha uma palavra de mudança. Vinha a adúltera, ele tinha uma palavra de perdão. Vinha o publicano, ele tinha amor para dar. Então, nós precisamos de ter a visão de Cristo, irmãos. Viver o Evangelho é ter a visão de Cristo. Nós devemos deixar essa hipocrisia religiosa, essa hipocrisia denominacional, onde as pessoas estão só preocupadas com o seu templo cheio de gente. E eu vou dizer, talvez preocupado até com os dízimos, com as ofertas, porque o exemplo de Jesus foi se esvaziar da glória de Deus e se tornar na maior humildade. O exemplo hoje dos líderes é viver na luxúria. E muitas das vezes nem com o seu trabalho, é com o dinheiro dos fiéis. Isso é triste. E o exemplo de Jesus é o contrário. Então, como você gostaria de ser tratado? Nós estamos chegando ao final, pastor Ziel. Eu gostaria aqui de fazer uma menção seguinte. Na criação, quando Deus nos criou, Ele criou para que nós vivêssemos em comunidade. Vivêssemos em harmonia, em fraternidade, união. Por quê? Porque isso reflete a glória da Trindade. Glória a Deus. Porque a Trindade, ela mantém numa harmonia, né? 3 em 1, né? Numa harmonia. Corpo. E é exatamente isso que Deus esperava como imagem e semelhança dele, que o ser humano vivesse numa comunidade, em união, em fraternidade e harmonia. Agora, isso não foi possível por causa do pecado. O pecado entrou e tirou tudo. Mas nós, como cristãos, nascidos de Deus, nós precisamos ter isso em mente. E é interessante que a caminhada cristã ela começa com o novo nascimento. E agora eu quero citar o último versículo. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. Glória a Jesus. E conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a caminhada cristã começa com o novo nascimento. E o novo nascimento é sinal, o amor, na verdade, na nossa vida, é sinal de que, de fato, nós nascemos de novo. Terminando, o que Jesus disse, que é conhecer um discípulo verdadeiro de Jesus, é se ele ama o próximo. Se ele ama o próximo. Senão ele é um religioso, ele é um líder, ele pode ser pastor, ele pode ser padre, ele pode ser sacerdote, bispo, ele pode ser o que for. Se ele não tiver amor pelo próximo, ele é só um religioso, ele não é discípulo de Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos, amado ouvinte, para aprendermos o Evangelho e vivermos o Evangelho. Que a nossa oração possa ser essa: Senhor, eu quero viver o Teu Evangelho como forma de vida. Eu não quero viver ideais de uma denominação. Eu não quero viver a orientação que vem de um líder, que vem de um centro de informações. Eu quero viver a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está ensinando é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.